9h02, Ale Oliveira. Já falou bastante sobre essa situação do goleiro Cássio. No mais, tem alguma outra mudança, tem alguma outra situação que você imagina, tendência de que apareçam mais os titulares do que em relação à quarta-feira contra o Democrata ali? Eu tenho quase que convicção a esse respeito, né? E eu acho que a grande dúvida nesse momento é se o Gerson começa o jogo ou não começa. Você tem dúvida? Eu acho que, assim... Eu acho que não. Acho que não começa. Acho que não. Não, eu também acho que não, porque uma das vantagens que o Cruzeiro tem sobre o Atlético nesse momento é esse entrosamento, essa sintonia, esse entendimento, né? De uma equipe que jogou boa parte da temporada passada e com sucesso, né? Principalmente os grandes jogos, os grandes encontros. Só que também tem uma coisa que é meio que, assim, não é diretamente ligada ao futebol, mas que eu acho que faz parte, né? Que é tipo a pressão para que o Gerson comece o jogo, né? Eu acho até que se não fosse o clássico, se o Cruzeiro fosse jogar contra outro time aí, sei lá, Democrata, por exemplo, o Gerson sairia jogando e eu colocaria o Gerson para jogar. Porque daí você tá adiantando, né, uma fase de conhecimento, de entrosamento, né, de conjunto, pensando no Campeonato Brasileiro que começa no meio da semana. Mas para o clássico, eu entendo segurar o Gerson. Eu entendo, porque, poxa, você abre mão dessa sintonia que tem o time do Cruzeiro, que é uma vantagem que eu considero significativa para cima do Atlético, porque futebol é isso, né? Conjunto, né? Esporte coletivo. Então, acho que ele não abriria a mão. Mas tem uma pressão, né? Pressão, poxa, de quem contratou, tem a pressão da torcida. Pô, como é que vai deixar o Gerson? Que não leva muito em consideração isso aqui que a gente tá conversando, né? Então, acho que existe, assim, porque o Gerson é realmente melhor do que a boa parte da turma lá, que ele teoricamente pode ser titular. Mas eu não abriria a mão desse conjunto, não. Até porque a perna pesou no segundo tempo contra o Democrata. E além de tudo isso que o Ale falou, eu concordo com ele, em relação ao entrosamento, tem que ter um cuidado físico. O Gerson, ele estava aqui em Belo Horizonte treinando particular. O último jogo dele foi início de dezembro? Foi 6 de dezembro. Então. Lá na Rússia. Aí ele jogou o quê? Final de semana? 60 minutos? No meio de semana, né? No meio de semana. Ele jogou ali, ele jogou uns 60 minutos. Por aí, num campo pesado. Aí ele sai entre o Neiser, né, inclusive. E no segundo tempo ficou nítido, né? A perna pesou, até porque o Tite colocou ele do lado do campo, que é onde eu acho que ele vai jogar. E quando ele vai pro lado do campo, ele tem uma obrigação a mais, sem a bola, que é o retornar, fechar uma linha, pressionar uma saída adversária por aquele setor. Então, nessa eu tô com o Ale. A gente não tem dúvida nenhuma, né, Ale? Que o Gerson é titular do time do Cruzeiro. Ponto. Mas para esse jogo específico, depois de jogar 60 minutos, campo pesado, muito tempo parado, vai pro banco. Começa com um time que está entrosado, um time que vai entregar mais fisicamente, e aí no segundo tempo você vai olhar pro banco, você tem o Gerson. E sem esquecer que depois do Clássico tem um Botafogo pela frente. Começa o Campeonato Brasileiro. E aí você precisa ter a turma inteira bem fisicamente, então tem que ter um cuidado físico com o Gerson nesse momento, e nisso que o Ale falou, aproveitar o entrosamento. Cruzeiro é um time pronto, que vai, e a tendência é melhorar com a entrada do Gerson, mas tem que ir com cuidado para não perder o Gerson. Ô Panzi, tem um detalhe que esse time foi montado no jogo contra o São Paulo pelo Jardim. Foi um jogo fora, um jogo no Morumbi. 1-1, gol do Caio Jorge. Exatamente. O Cruzeiro vinha ali com o Dudu, com o Gabriel Barbosa, não sei o que, vai. Aí o Jardim muda o time, mexe, faz 5 alterações no time. E aí é essa base, é essa formação que a gente conhece, né? Cássio, William, na época foi até o Fagner. O Jonathan Jesus sai, entra o Vidalba, o Fabrício Bruno, Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Foi na ocasião o time que foi utilizado. Isso foi no dia 13 de abril do ano passado. Então, o que deixa muito evidente a Ale e Panzi, no comentário dos dois, é que esse entrosamento do Cruzeiro em abril completa um ano com essas peças, né? Então, assim, por que mexer num jogo de tamanha importância que é um clássico, independentemente dessa situação de ser início de ano? Então, é um detalhe, né? A gente fala muito do Gerson. Eu acho que a pressão muito vem, sabe de onde, ô Pedrão? Rede social. Cresce, reverbera de um jeito, né? Porque tem que pôr o Gerson é...
Todo mundo sabe que o Gerson é craque de bola, gente. Não precisa, ninguém... Mas é uma questão física, uma questão de condicionamento, uma questão de evolução, né? Até pro Tite avaliar e pensar. Agora, a gente pode estar falando isso e o Tite na cabeça dele, não, vou colocar o Gerson. Então, aí também é da convicção do treinador. 12:07 aqui na Itatiaia, clássico amanhã, como é que tá a sua expectativa, a sua opinião? Quero mandar um abraço aqui pro Lucas. Emerson Pansieri, 12:09. Por outro lado, o Tite reclamou dos dias que teve, ou melhor, do dia que teve a menos que o Atlético para se preparar para este clássico. Em contrapartida, um dia a mais para a estreia no Campeonato Brasileiro, né, Pansi? Exatamente, por isso ele colocou um time reserva, né? O Panzi, quando dávamos a escalação ali, um pouco antes de sair a oficial, né, Panzi? Você falava, seu Pansieri, é um time reserva. E é verdade, né? Porque, olha só, eu vou levar em consideração aqui que o Cássio é titular, óbvio. O Fagner já foi titular. Sim. Ele não é titular hoje do Cruzeiro. O titular é o William. Aí tem João Marcelo e Jonathan Jesus. O Jonathan Jesus está sendo titular porque o titular com o Jardim era o Vidalba, que jogou grande parte do Campeonato Brasileiro. Então a zaga era Fabrício Bruno e Vidalba. A zaga do Democrata foi João Marcelo e Jonathan Jesus. Na esquerda foi o Cauã Prates. Kaique ficou no banco. Aí vem o meio-campo, o Rian Guilherme, que está sendo uma boa surpresa nesse Cruzeiro desse início de ano. A gente falava dele o ano passado. Desbancou inclusive o Wallace. O Wallace não está sendo relacionado para os jogos. E quem era o substituto imediato do Romero? Aliás, foi almoçar... Que dia que foi o jogo? Quinta? Quinta-feira foi almoçar num shopping aqui em Belo Horizonte. O Wallace estava lá almoçando. Dia do jogo, né? Dia do jogo. Não, a gente já foi relacionado, não vai pro jogo mais uma vez. E aí, teve o Japa e o Gerson, né? Arroio, Kaique Ken e Chico da Costa, ou seja, uma formação bem reserva, né? Sim. Pensando nesse jogo contra o Atlético, pensando na pré-temporada que tanto o Alê quanto o Panzi deixaram em letras garrafais e outdoor espalhado pela cidade, que às vezes as pessoas esquecem disso, que é pré-temporada, tanto de Cruzeiro quanto Atlético, né? E que tem já a estreia do Brasileirão batendo a porta. É um jogo difícil contra o Botafogo, fora de casa, no tapetinho lá do Newton Santos, a bola corre pra caramba. Enfim, tudo isso é levado em consideração pela comissão técnica, preparação física, fisiologia, fisioterapia, todo mundo. E aí o Cruzeiro, pra amanhã não, amanhã pro Cruzeiro é uma partida fundamental, um jogo grande, jogo expressivo, é clássico, é super clássico, aí vai com o time titular. Uma situação pra Pansieri e Cláudio que eu tô com a sensação de que Atlético e Cruzeiro não vão fazer questões, primeiro você, Pansi, de atualizar as situações de Cássio e Vitor Hugo até amanhã, né? Não faz sentido, né? Eu acho que isso faz parte do clássico há anos e décadas e décadas. Vão postar foto do treino lá de todo mundo. Sim. Menos do Cássio. Vou te falar que na época de Abras e Arthur Moraes ainda eles faziam isso. Fulano de tal é dúvida pra amanhã, Fabrício é dúvida pra amanhã, Marques é... Eu acho que eles vão levar essa dúvida. O Cruzeiro, pelo menos eu acredito que vai levar, por mais que tenha ali uma visão do Cássio, se houve realmente essa melhora, se ele teve um quadro de melhoria da parte clínica da mão esquerda, que ontem já teve, eu acho que leva essa dúvida pra amanhã sim.